exaltar o Deus Todo-Poderoso. Nós passamos a semana toda esperando esse momento para estarmos aqui juntos, mas alguns vezes não podem estar conosco por enfermidades, por trabalho, ou por outra coisa, como o nosso irmão Marcos, que travou a coluna dele, ele está internado, né? Vamos orar por ele, para que Deus, esse Marcos é aquele irmão que está apoiando aqui, tocando teclado, tocando violão, está aqui conosco, ele não pode vir, ele está internado, a coluna travada. Sabemos que é um grande incômodo, é algo que traz dores, e ele não está aqui, mas temos um Deus que pode curar, um Deus que pode restaurar. E vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Meu grandioso Deus e Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui com a saúde, às vezes um pouco complicado, mas estamos aqui podendo ouvir, falar, andar. Ó Pai Celestial, podendo louvar, glorificar o teu santo nome. Pai, eu coloco em teu altar o nosso irmão Marcos, ó Deus, que está nesse momento, ó Pai Celestial, passando por um momento difícil. Pai Celestial, vá ao encontro dele, Pai, restaura, cura, repreende essa enfermidade, seu Deus, na vida de Marcos, ó Pai. Sabendo que para o Senhor nada é impossível, é por isso que recorremos ao Senhor, porque tu é o Deus desta igreja, tu é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus. Abençoa nosso irmão Marcos e os demais que estão enfermos, Pai. A irmã Quidélia também, o Pai Celestial abençoa, ela já na velhice, mas abençoa meu Pai Celestial para que ela possa recuperar. Assim também com os demais irmãs Cida, a irmã Zefinha, o Pai Celestial, a irmã Simone, a irmã Marta, todos aqueles, ó Pai Celestial, que necessitam de uma bênção especial. Nos abençoa, meu Deus, com tua presença e ajudar. Recebe louvores sendo cantado ao Senhor. Pai Celestial, que abençoa a mensagem que está trazendo nesta noite. Obrigado por tudo, seu Deus, que nós possamos adorar o Senhor livremente, porque estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, e temos essa liberdade. Obrigado, meu Deus, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todos dizem amém. Nós temos um texto bíblico que está lá no livro Salmo 34, 19 ao 21, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Vamos repetir juntos o salmo? Vamos lá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que está 24 horas ao nosso lado. Ele coloca os seus anjos para nos conduzir, para estar conosco. Ele diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o amam e temem. E nós cremos na promessa do Senhor. Então, nesta noite, vamos louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Você tem a liberdade de expressar a sua alegria na presença do Senhor. Não se prenda, deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem de pé, para que a gente possa louvar o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nome dele. Deus nos permitiu chegar aqui mais um domingo na sua casa. E viemos aqui para entregar a nossa fé. Ouve comigo. Tudo está preparado.
Porque é uma oração que vai nos dar a resposta de uma pergunta na qual o apóstolo Pedro, quando ainda não era convertido, fez ao nosso mestre. E é uma pergunta, na verdade, afirmativa, porque Pedro fala bem assim para o Senhor: mestre, para onde nós podemos ir, se só não tens palavras de vida eterna? Para onde é que nós poderíamos fugir, eu e você? O que é que nós poderíamos fazer? O que havia de bom em nós para que Ele pudesse nos enxergar e nos colocar no caminho? Não havia nada. Mas mesmo assim, esse Senhor maravilhoso nos escolheu e nos escolheu dar a vida eterna e nos amar. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Trouxe um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Você pode levar sua voz? Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e
próxima canção que nós vamos cantar é a última desse momento de louvor. E é uma canção que na verdade é uma oração.
E eu gostaria de convidar você a fazer essa oração, a elevar sua voz e cantar ao Senhor. Aleluia. Conversar com Ele e falar para Ele o que você está sentindo. Glória a Deus. Eu quero que toda igreja cantando. Espírito Santo, meu consolador, Espírito
Ele abriu esse espaço, Ele nos ligou a Deus para que tivesse a liberdade de adorar como Ele é. Santo, santo, santo. Amém, igreja? Então o Senhor é santo em todos os momentos. Os anjos não cansam de expressar diante de Deus: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E nós estamos aqui nos preparando para quando vimos buscar a igreja, nós estamos também instruídos a louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. Porque tudo vai ficar, mas o louvor vai permanecer para sempre na presença do Senhor. Quando subirmos, uma igreja subir, não vai precisar mais evangelizar, não vai precisar mais falar em línguas, não precisa mais ter revelação, não precisa mais ter nada disso. Mas louvar o Senhor e iremos continuar louvando. Amém? Eu quero convidar as crianças para aqui, para que eu possa orar, para que vai passar a linha, as crianças. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vamos orar em Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu exemplo deixado nessas escrituras, Pai, para que nós possamos imitar e possamos seguir os teus passos. Nos ajuda, Pai, a ser cada vez mais fiel à tua palavra, à tua mensagem, Senhor, ao teu evangelho, para que nós possamos um dia, Senhor, entrar no teu reino e estar contigo eternamente. Que o Senhor possa nos habilitar nessa noite e tudo que nós vamos tratar aqui, Pai, nesse lugar, seja de acordo com a tua e boa e gloriosa vontade. É isso que te interessa, em nome de Jesus. Amém.
não costumo dar temas às minhas mensagens, como porventura me dando uma oportunidade, mas eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, e cada um vai responder a si mesmo e fará a si mesmo, porque tem a ver com a mensagem dessa noite. Para que ou para o que fomos chamados? Gostaria que você refletisse sobre essa pergunta. Para que ou para o que nós fomos chamados? Quando a gente fala de chamado, geralmente na igreja, quem aqui cresceu na igreja pentecostal, como eu, por exemplo, que se recebeu de Deus, sabe que as pessoas, elas gostam bastante de atribuir o chamado aos frutos que nós damos aqui na terra. Eu já ouvi diversas coisas, como por exemplo, você possui o chamado de ensinar na escola dominical, você foi chamado para isso. Você possui o chamado de ser zelador na igreja, você possui o chamado de ser pastor, você possui o chamado de ser pregador, você possui o chamado de tocar, de cantar, você possui o chamado de ser um intercessor, intercessora, você possui o chamado de estar à frente do grupo de oração, de estar à frente do grupo de homens, do grupo de mulheres, você possui o chamado para apacentar os jovens, você possui o chamado de porteiro para ficar na porta, você possui o chamado e tudo é chamado. Parece que toda pessoa que nós fazemos dentro da nossa comunidade cristã, na nossa igreja, parece que tudo é porque nós somos chamados para isso. Né? Quando, na maioria desses tirados que eu citei aqui, com exceção daqueles que foram chamados para ser pastor, porque eles realmente foram chamados, eles possuem um chamado pastoral, tem como ser pastor, você tem sido chamado, Deus tem te chamado para ser pastor, isso não é apenas um teólogo, ou apenas um charlatão, por assim dizer, mas o pastor verdadeiro é chamado por Deus para exercer aquela função. Com exceção do pastor, as funções que nós exercemos dentro da igreja não são chamados sobrenaturais, mirabolantes, não. Nós exercemos o que exercemos na igreja porque fazemos isso por amor, porque queremos servir a Cristo, e queremos servir a nossa comunidade, os irmãos. Quando eu venho aqui cantar nesse altar, não é porque eu tenho um chamado, que eu sou, não é isso, é porque eu estou servindo a igreja. Quando eu venho trazer uma palavra, não é porque eu possuo, porque eu tenho uma sabedoria impensável, inimaginável, não, é porque eu estou aqui para servir a igreja. Assim como qualquer outro, faça qualquer outra atribuição nesse altar, o Flávio, o som, os meninos quando ajudam a mudar cachorro, fazem um pouquinho de visitagem para a igreja, ou quem fica na mídia, ou quem vem aqui para limpar a igreja, ou quem fica até mesmo na porta, ou quem fica com as crianças. Isso são atribuições que nós fazemos porque somos caridosos, porque queremos servir a nossa comunidade. Eu vejo que muitas vezes, as pessoas, com o passar dos anos, têm transformado as funções que nós exercemos na igreja e tem enaltecido elas e muitas vezes tem venerado. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo na minha área, música. É maravilhoso quando você escuta um cantor que canta afinado, tem um tipo de voz belíssimo, quando você escuta um músico que sabe tocar bem o seu instrumento, que domina o seu instrumento, uma pessoa que serve bem a música, que consegue transmitir a emoção que aquela música está passando, é fantástico. Eu, como músico, quando vejo um músico tocar esse tipo de livro, fico maravilhado com isso. E é bem verdade que existem músicos fantásticos. Também, assim, existe dentro da igreja inúmeros músicos fantásticos, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor lindamente, que escrevem músicas lindíssimas, que falam tanto para a igreja, quanto falam para o pecador, quanto apenas exaltam a soberania e a divindade e a beleza de Deus. Isso é maravilhoso. Porém, essas pessoas, elas não foram chamadas para vir e visitar, ou tocar, ou fazer um show, ou subir na igreja, e tocar para um monte de pessoas iguais a elas. E levar a mensagem para um monte de pessoas iguais a elas. Porque aqui somos como iguais, somos cristãos todos nós. E, inúmeras vezes, nós, enquanto igreja, eu falo igreja de modo geral, tá? Igreja de modo geral, todas as denominações são cristãos por completo. Nós criamos uma cultura em que essas pessoas, elas fazem o que fazem porque elas são abençoadas, porque elas em algum momento encontraram algum tipo, aconteceu algo, elas fizeram algum tipo de ritual que Deus as abençoou,
e aquilo era para o que deveria ser feito. Quando você não alcança esse sucesso para aquela pessoa, conseguiu, seja numa área de ministério de louvor, seja numa área do ministério pastoral, seja numa área de qualquer outro ministério, né? Até mesmo trazendo para as igrejas locais, os ministérios infantis, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, como você não consegue cargo de liderança, como você não consegue uma posição chave, é porque você não esteve atento ao seu chamado, ou porque você não está cumprindo os rituais certos para que aquela posição venha até você e Deus abençoe aquela determinada posição. O que não é verdade. Porque quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós percebemos que aquilo para o qual nós somos chamados não foi e jamais será para estarmos apenas aqui cantando essas músicas para vocês, pregando e ensinando para vocês. Aquilo para o qual nós somos chamados está além deste prédio, está além dessa comunidade. Fomos chamados para levar o Evangelho de Jesus Cristo aos corações que estão perdidos. Eu, o pastor, você, o porteiro, a irmã que limpa, o irmão que faz a limpeza, o irmãozinho que senta no banco, todos nós somos o mesmo chamado. Fomos chamados para levar o Evangelho de Cristo. Você não é meu irmão menor do que eu, menor do que o pastor, nem maior do que nós, somos iguais. Nesse sentido, somos iguais. Somos homens e mulheres de Deus que resolvemos ouvir a palavra do Evangelho. Ela germinou em nossos corações, nós abrimos nossos corações, escolhemos seguir a Cristo e escolhemos seguir o seu chamado, que é o quê? Levar o Evangelho aos corações perdidos. E digo mais, as características desse chamado não são características de glória, são características de sofrimento e de dor. Vamos ler aqui a 1 Pedro, capítulo 2. Nesse capítulo 2, Pedro, ele traz algumas recomendações de como um cristão deveria se comportar. Ele vai falar de como nós devemos nos comportar em frente aos que são ímpios. Ele vai falar como é que os servos devem se comportar diante daqueles que eles vão servir em mérito de autoridades. E aí, especificamente, no capítulo 20, do versículo 21 em diante, ele vai falar dos servos, como é que os servos devem se comportar, e o que é que eles haveriam de sofrer, e por que isso era bom aos olhos de Deus, e por que eles não ficassem afligidos, por que eles não ficassem sendo humilhados, por que eles não ficassem sentindo entristecidos com o que estava acontecendo. E ele vai dar um exemplo maravilhoso. E nós vamos aqui, para além da orientação dos servos, mas nós, como sendo, como o apóstolo Paulo bem fala, servos de Cristo ou escravos de Cristo, servos daquele que é o autor da vida, devemos saber quais são as nossas características e o que nós poderemos e iremos padecer pelo amor e pelo Evangelho dele. Vamos ler aqui. Porque para isto sois chamados, versículo 21 e 20. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual, Cristo, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, Cristo, quando o injuriava, ele não injuriava de volta. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha que palavra poderosa que o apóstolo Pedro, escrevendo, nos orientando, ele nos exorta e abre nossos olhos. Ele deixa bem claro que tudo aquilo que nós sofremos, as aflições, as injúrias, as calúnias, as dificuldades, de maneira geral, que nós passamos porque somos imitadores de Cristo. Porque estamos aqui para seguir os seus passos. E se nós formos lembrar quais são os passos de Jesus, vamos observar que durante o seu ministério, ele foi aplaudido, ele foi procurado pelas maiores autoridades para receber elogios, receber posições fantásticas, mirabolantes, para receber grandes monumentos, grandes louvores, entoações. Não. Durante o seu ministério,
Jesus andou por essa terra e ele foi escanteado pelas maiores posições políticas daquela época, pelas posições religiosas daquela época. Roma não queria saber de Jesus, os fariseus, os saduceus não queriam saber de Jesus. Muito pelo contrário, perseguiam ele por causa daquilo que ele fazia. Jesus era injuriado, era caluniado, era confrontado, era ameaçado. E depois de mais ou menos 3 anos de ministério, ele é morto. Jesus é condenado. Nós somos seguidores de Jesus e foi condenado politicamente, religiosamente, por uma classe de pessoas que não gostavam do que ele fazia. Jesus foi caluniado de blasfêmia. Ele foi condenado à morte porque supostamente estava blasfemando contra Deus. Escolheram ele no lugar de soltar um ladrão. Eles preferiram soltar o ladrão do que soltar a Jesus. Perceba, olha que tipo de situação Jesus passou. Jesus é Filho de Deus, é o Senhor do universo, ele é o próprio Deus, é o Verbo encarnado. E ele estava lado a lado, ele e o ladrão. Ele que nada havia de cometido. E o ladrão que era um transgressor. E as pessoas que haviam recebido os benefícios de Jesus, que muitas delas presenciaram o que ele fez, seus milagres, seus sermões, suas palavras, algumas talvez tivessem passado por essa situação, mas mesmo assim escolheram subjugar Jesus, escolheram o ladrão ao invés dele. Jesus foi levado ao Gólgota, foi chicoteado, apanhou bastante, foi humilhado, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, rasgaram as suas vestes, foi dado vinagre, foi zombado na sua face quando estava morrendo, uma morte terrivelmente dolorosa, como vai ter detalhes, porque a crucificação, quando você vai entender o que é uma crucificação, você entende por que tipo de dor Jesus sofreu, qual tipo de dor que ele sofreu, pelo que ele padeceu, porque era terrível, era pior. Para você ter noção, a crucificação era como se ela fosse um top 3 de piores mortes para se morrer naquele período. Era muito sério, era doloroso ser crucificado, e Jesus passou por isso. E outra coisa, os crucificados geralmente eram pessoas que estavam à deriva da sociedade, os ladrões, os assassinos, as pessoas ruins. Então você era crucificado quando você era ou um inimigo romano, ou seja, você era de outro povo, foi dominado, foi conquistado, e agora você vai ser morto, ou você era uma rara da sociedade. E Jesus passou por isso. Ele foi condenado, foi morto, e em toda a sua trajetória, ele foi inúmeras vezes esbofeteado, agredido e caluniado, mas mesmo assim permaneceu, cumpriu aquilo que ele havia cumprido. Como o apóstolo Pedro exorta para que nós atendemos a isso, olha, não se preocupem se vocês estão sofrendo, não se preocupem se vocês são caluniados, não se preocupem se vocês por algum motivo são agredidos, não se preocupem com isso, porque isso há de acontecer. Por quê? Porque nós estamos aqui para seguir quem? Os passos de quem? Os passos de Jesus, versículo 21, porque para isso foi chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Veja bem, olha a alegoria e a comparação que Pedro faz. Veja bem, crente, cristão, você está sofrendo, mas você tem que entender que você foi chamado para isso. Mas não é para sofrer porque você é bom, porque você é mau. Você está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Entenda, o que você passa, as aflições, as dificuldades, aquilo que não era talvez situações agradáveis, não é porque você fez algo de errado, ou porque você é um pecador, ou por algo do tipo, ou porque você deixou de cumprir um rito, ou porque você não tem dinheiro suficiente, ou porque você não é amigo do pastor, ou porque você não é amigo de um pregador, ou porque você não é amigo de alguém. Não, não é isso. As situações que nós enfrentamos pelo Evangelho é por causa da essência dessa mensagem, é por causa da essência desta verdade do amor divino. Nós sofremos porque carregamos em nossas costas, em nossas pisaduras, os passos de Jesus. Seguimos os seus passos. Estamos aqui para trilhar o caminho que Ele trilhou. O que eu quero trazer para essa noite é que precisamos, às vezes, nos desligar um pouco dessa visão, talvez um pouco egocêntrica, talvez um pouco egoísta, talvez um pouco virada para a sensação de glória, de que nós não precisamos ser uma pessoa famosa, um pastor famoso, um pregador famoso, um cantor famoso, um líder famoso, bem reconhecido, bem remunerado, bem talvez de feição, de posição política, social, econômica,
você, meu amado, é tão capaz, tão suficiente para esse seu chamado quanto eu. E qual é esse chamado? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, será acabou. Fomos chamados para espalhar o Evangelho. Nós não fomos chamados para encher igrejas, nós não fomos chamados para vir aqui no domingo, só ficar balançando na cabeça. Não. É muito importante porque estamos aqui em comunhão. Eu venho aqui cantar para os irmãos, o pastor vem aqui pregar todo domingo, vemos a quarta-feira para atender, porque somos irmãos, queremos estar juntos, queremos comunhão, queremos às vezes uma ajuda um do outro para poder continuar a jornada da fé, queremos louvar o Senhor, queremos nos alegrar na presença dele. Mas isso não pode ser a essência da nossa fé. A nossa fé não pode estar pautada em apenas ir à igreja, quarto, domingo, repetir ritos religiosos, repetir práticas religiosas e acabar ali. Aí quer dizer, então, quando vem a segunda-feira, acaba o nosso participante cristão, quando estamos no nosso quarto, quando estamos na nossa família, acaba a nossa posição de cristão, quer dizer que dali nós somos cristãos, nós somos cristãos quando estamos na quarta-feira, no domingo na igreja, ou no canto que tenha culto, ou encontro de homens, ou encontro de mulheres, ou encontro de jovens, não importa. Somos cristãos naquele momento. Quer dizer que o nosso chamado se limita aos momentos que estamos na nossa comunidade religiosa, é isso? Nosso chamado está limitado a isso? Quer dizer então que só porque eu sou ministro de louvor e talvez o Pedro é o baterista, quer dizer então que o Pedro não pode fazer o chamado que eu posso e ele não pode? Não, meu irmão. Não. Eu não sou melhor do que ele, não é melhor do que eu não sou melhor do que vocês, eu sou melhor do que eu. O que nós fazemos aqui na nossa comunidade, em posição do nosso pastor, que foi chamado para ser pastor, porque para ser pastor tem que ser chamado. Porque para ser pastor, além de uma palavra, você tem que saber cuidar das pessoas. É uma coisa diferente. O pastor é aquele que cuida após aquelas pessoas que foram abraçadas pela mensagem, pelo Evangelho, a palavra germinou, o pastor agora vai cuidar daqueles que foram alcançados. Então o pastor serve para cuidar do rebanho de Cristo. Ele apacenta, ele orienta, ele abraça quando é necessário, ele corrige quando é necessário. Então, para ser pastor, você tem que estar chamado. Isso é uma chamada. Agora, para levar o Evangelho, todos nós somos chamados para isso. Você foi chamado para levar o Evangelho. Se você não sabia qual é o seu chamado, então saiba hoje. Qual é o seu chamado? O seu chamado é para levar o Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro chamado que nós temos. E o mais essencial possível de todos: levar o Evangelho. As outras coisas são as funções que nós exercemos na nossa comunidade. Nós não devemos ficar procurando glórias passageiras, procurando elogios, procurando talvez algum tipo de reconhecimento por aquilo que a gente faz. Porque o que nós fazemos aqui, neste tempo, ou em qualquer outra igreja que nós venhamos estar, não é porque nós somos chamados, porque temos uma coisa sobrenatural sobre nossas cabeças, e não. Quando eu vou para a igreja, eu só coloco água e sabão em pó, mas fica brilhando como se fosse um diamante. Não é assim que funciona. Não, quando eu vou cantar, primeiro que eu bebo logo água gelada, e quando eu canto, se a igreja não tremer, é porque, meu amigo, eu não estou meia boca, mas se eu estiver inspirado, não é assim que funciona. Não é isso que nos move. Não é isso que deveria nos mover, pelo menos. O que nos move é o amor que temos por Cristo. Pelo reconhecimento de que fomos alcançados. O que eu acho maravilhoso aqui nessa carta de Pedro, nesse capítulo 2, é esse versículo 25. Porque Pedro fala: antes vocês eram como ovelhas desgarradas, ou seja, ovelhas sem pastor, sem dono, sem lar. Vocês estavam por aí, à solta. Imagina uma ovelha naquela época. Ela se espalhava pela montanha, estava longe do pastor, andava por qualquer canto que fosse, poderia ser realmente roubada, atacada, morta. Estava desgarrada. Assim éramos nós em relação a Cristo. Éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem lar, sem afeto, sem segurança, sem nada. Éramos desgarrados, mas Cristo, por amor a nós, padeceu naquela cruz e nos trouxe de volta. Amém. Glória a Deus.
E por causa desse sacrifício tão grande, eles nos deixou uma única missão, para a qual fomos chamados. Olha como o apóstolo Pedro, ele é coerente com aquilo que ele escreve. Vá, por exemplo, para a carta de Atos dos Apóstolos, veja o que ele faz com aquele homem que estava na beira do caminho. Olha, eu não tenho dinheiro, Pedro falou. Eu não tenho amigos, eu sou tal qual você. Agora, o que eu tenho, que eu recebi de graça, aquilo que me foi dado por uma pessoa que é maior do que eu posso lhe dar. Se levante e ande. Vamos agora pegar esse ato de Pedro e comparar com Jesus. Jesus fazia o quê? Ele andava por aí, pregando e realizando milagres. Pedro andou por aí pregando e realizando milagres. Paulo andou por aí pregando e realizando milagres. João andou por aí pregando e realizando milagres. Todos eles andaram por aí pregando e realizando milagres. E levando a palavra. Alguns menos, outros mais, mas fizeram. Paulo não era conhecido pelos milagres, era conhecido mais pela palavra. Pedro era conhecido pelas grandes façanhas, e por ser um ótimo pastor. João era um apóstolo amado, que gostava de aconselhar. E inúmeros outros, mas eles são mais uma mesma coisa, para a qual foram chamados e separados, levar a mensagem. Eles levaram, irmãos, a mensagem de uma vida primorosa. E eles entendiam que a função deles era essa. Perceba, você não vê em nenhum escrito, seja na Bíblia Sagrada, ou até então textos paralelos, históricos, que vão relatar a história dos cristãos, você não viu eles interessados em ganhar pessoas políticas, você não viu eles interessados em ganhar grandes fortunas, em ser alguém talvez bem reconhecido. Não. Você viu eles preocupados em espalhar a mensagem do Evangelho. Quando simplesmente, eu quero que você me diga pela vez uma lista de 1000 nomes de pessoas, cristãos, que morreram fielmente nas arenas romanas. Eu quero que você diga o nome de 1000. Não consegue, né? Você não acha. De 500. Também não consegue. De 100. 50. 10. Sabe por que não consegue? Porque são os anônimos de Deus. Eram fiéis. Eram crentes de verdade. Espalhavam a mensagem e foram mortos, padecendo por amor a este Evangelho. E o nome deles não ficou gravado na história. O nome deles não ficou gravado para que nós pudéssemos dizer: não, fulano de tal naquele dia estava no Coliseu, lutou bravamente contra o leão, rasgou um pedaço de sua pele antes de ser despedaçado por ele. Não. Os nossos mártires, aquelas pessoas que padeceram por amor de Cristo, a maioria deles são anônimos. Não sabemos o seu nome, sua idade, sua cor de pele, sua posição social, se era bonito, se era feio, se era pobre, se era rico, se talvez tivesse cabelo crespo, cacheado, liso, ondulado, loiro, castanho, preto, ruivo. Não sabemos, mas eles existiram. E eles permaneceram na fé, perseveraram na fé e praticaram aquilo que eles foram chamados, espalhar o Evangelho. Se você for observar como é maravilhoso e quão empenhados eles estavam em cumprir aquela missão, que em menos de 100 anos eles tinham evangelizado quase toda a Ásia Menor. E tinham se estendido para a Grécia e começaram a evangelizar. E o Evangelho começou a se propagar por todo aquele mundo conhecido, desde a Ásia Menor até a Europa. Até que depois de alguns anos, por mais ou menos de 40, 200 a 300 anos, a religião oficial do Império Romano se tornou o cristianismo. Para você ver o tamanho de empenho e dedicação que aqueles irmãos se propuseram a espalhar a mensagem poderosa que eles haviam recebido. A dedicação a espalhar, gente. Eu quero que você entenda, meu amado, é que a falta de um cargo eclesiástico, ou seja, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um ministro de louvor, de ser alguém que toca no ministério de louvor, ou de ser alguém que não é um líder de jovens, um líder de homens, um líder de mulheres, um líder de crianças. A falta de um cargo no ministério da igreja não diminui e não significa que você não está cumprindo o seu chamado. O seu maior chamado
seu chamado real é espalhar o Evangelho. Você foi chamado para isso. Tudo isso que nós temos aqui, começando do nosso pastor, repito, que foi chamado para ser pastor, que é uma coisa à parte, porque ele vai cuidar daqueles que foram alcançados. Com exceção do pastorado, as outras funções são funções que qualquer um que deseje se capacitar pode exercer. Mas não estão em voltas de uma sombra sobrenatural que busca enaltecer, não, porque o ministro de louvor ele é um iluminado. Deus olhou para ele e disse: Gabriel vai ser o iluminado, é um ministro de louvor, é isso aí. Não. Há pouco tempo eu também sonhava com os irmãos, não lembro. Tocava, era isso, mais nada. Talvez continuasse assim se eu tivesse tentado alguns caminhos. Posso daqui a alguns anos deixar de ser também, continuarei. Só porque eu vou deixar de ser cristão? Não. Vou continuar praticando a minha mensagem. Continuar praticando a minha missão, que é levar o Evangelho. É isso que eu quero que os irmãos compreendam. O fato de vocês não possuírem um cargo que esteja posicionado publicamente, que demonstre grandeza, que demonstre orgulho, da qual você se orgulha, uma posição, isso não significa nada, não. Se eu estiver aqui como ministro dessa igreja e não estiver exercendo meu maior chamado, minha maior missão, que é levar a palavra, o Evangelho de Deus, aquele que está perdido, eu não estou fazendo nada, eu estou vindo aqui todo domingo cantar para vocês, para a gente acelerar junto, que não vai dar de nada, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Se eu só venho aqui cantar domingo, toco, me esforço, pego as músicas, faço o que tiver de fazer, a gente se envolve, os irmãos gostam, eu gosto de estar aqui, mas não levo o Evangelho de Deus, não padeço por esse Evangelho. Eu sou apenas um prepotente e orgulhoso que busca saciar meu ego. É duro, mas é a verdade. Porque eu não fui chamado para fazer isso. Nós não fomos chamados apenas para fazer isso. Isso é apenas a cereja do bolo. Mas o bolo inteiro é levar o Evangelho. E você, meu amado, é tão capaz quanto o Gabriel, quanto o pastor Marcelo, como qualquer um. Não existe na casa de Deus maior e menor, nós somos iguais. Ou por acaso vocês não sentem as mesmas necessidades que eu sinto? Por acaso os irmãos passam pelas mesmas dificuldades espirituais que eu passo? Por acaso nós não estamos suscetíveis a cometer os mesmos pecados? Por acaso você ou eu somos uma espécie de iluminado divino, que não há pecado em nós, que não podemos cometer erros? Não, somos iguais. Eu e você somos iguais, somos chamados para a mesma coisa, levar esse Evangelho maravilhoso a quem está perdido. Quando isso faz fazer sentido em nossas vidas, quando nós estamos tudo de lado, para estarmos nos preocupando com a quantidade de carros que podemos receber numa igreja, com a quantidade de aplausos que podemos receber numa igreja, com a quantidade de situações que nós podemos fazer para receber elogios numa igreja, nós falhamos a nossa fé. A nossa preocupação não é com que tipo de cargo nós ocupamos, com que tipo de função exercemos, com que tipo de situação estamos observando. Mas a nossa preocupação principal deve ser com aqueles que estão por aí perdidos, sofrendo sem o amor de Cristo. É dar de graça aquilo que se recebe de graça. Quando Pedro se refere a isso, ele não está se referindo a valores financeiros, mas é distribuir, é levar, é não se contentar para você mesmo. Não ser egoísta pode dizer, não, eu não vou compartilhar o amor de Jesus, não. Vai ficar só para mim, ele é só meu. Negativo. Ele está indo para todos aqueles que quiserem ouvir e receber. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entro. E ele deixou essa missão para que nós pudéssemos levar esse Evangelho de pouco em pouco, de porta em porta, para que todas as pessoas pudessem ser abraçadas por esse amor maravilhoso, para que elas pudessem deixar de ser ovelhas desgarradas e voltassem a ter um bom pastor, e voltassem à casa do Pai. A nossa vida de caminhada cristã, ela não está baseada
nas funções, nos cargos, nas glórias, nos locais que nós visitamos. Ela não está baseada em nada disso. Se você passar a vida inteira de sucesso eclesiástico, de sucesso gospel, mas não cumprir a sua missão, o seu chamado, sinto lhe dizer que você perdeu a sua vida inteira. Infelizmente, você perdeu a sua vida inteira. Porque nós não estamos aqui para receber aplausos dos outros, para receber elogios dos outros. Nós não estamos aqui, não é para elogiar, não é isso. Nós estamos aqui, esse deve ser o nosso maior motivo, aquilo que nos motiva a levantar da cama e vir aqui a este tempo todos os dias. Não é esse o motivo e a razão do nosso Evangelho. A razão principal do nosso Evangelho é a morte de Cristo na cruz e que Ele é o redentor dos pecados e pode nos levar a toda a salvação. Essa é a maior razão e motivação do nosso Evangelho, daquilo que nós estamos vivendo e pregando. Não pode ser outra coisa, não pode ser o status quo, não pode ser o status social, não pode ser a aparência, não pode ser nada disso. Tem que ser essencialmente o Evangelho. Ah, Gabriel, como foi isso? E aí, a gente pegava essa ideia que o Gabriel está fazendo, adorando o Senhor, a palavra, ajudando um ao outro. Mas isso, estar aqui apenas por estar, não vai nos transformar em amigos íntimos de Deus. Não vai nos transformar em pessoas que estão realizando o nosso chamado. Vamos deixar igual aquela parábola, pegando nossos talentos e enterrando, sem dar frutos, sem levar alguém mais. Imagina você passar por essa vida, se declarar como seguidor de Cristo e não pregar uma única vez para uma alma batida no meio deste mundo. E você não tentar uma missão mesmo uma única vez, pregar a mensagem, levar o Evangelho a uma pessoa. Eu não digo milhares, eu digo a uma pessoa. E você não levar a mensagem daquilo que você recebeu de graça, e você não querer levar essa mensagem para apenas uma pessoa. Faça a pergunta, não. Imagine você viver toda a sua vida, 70, 80, 90 anos. E quando chegar na hora da sua morte, você refletir sobre o que você fez e pensar: eu não preguei o Evangelho, aquilo que eu recebi de graça, que vieram até mim, falam desse amor maravilhoso, que eu poderia um dia sonhar com um local onde não haveria tristeza, onde não haveria mais dúvida, mais nada. Eu poderia estar finalmente com Deus que me ama, além daquilo que eu faço. Imagine, você ter recebido isso, ter vivido a vida inteira acreditando nisso e não ter espalhado essa mensagem. Olha que terrível. Do que vai nosso vida? Foi igual aquele cego na parábola. Recebeu o talento, e ao invés de multiplicar o talento, ele foi lá, chamou para cá, o talento desse é meu. Poxa, vou botar aqui no bolso, ninguém vai ver, vou botar para mim. Nós não podemos ser egoístas. O amor de Cristo não é só para nós, é para todos. Está aí para quem está precisando. Para o jovem que está caindo nas drogas, para o traficante que distribui as drogas, para o assassino, para o bandido, para o ladrão, para a prostituta, para o prostituto, para o mentiroso, para todos. O amor de Deus é para todos. A mensagem do Evangelho não está restrita aos bonzinhos, porque não existe bonzinho. Eu e você não é bonzinho. Nós éramos, como Pedro fala, ovelhas desgarradas. Nós somos sarados, não foi pelas nossas feridas, foi pelas deles. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Por aquilo que ele sofreu, que nós somos sarados, somos alcançados. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, observar de jeito diferente como nós estamos tratando esse Evangelho. E eu rogo ao Senhor que você, meu amado, comece a chegar dele diferente. Se faça a pergunta: para o que eu fui chamado? Para levar o Evangelho de Cristo. A segunda pergunta é: e será que eu estou cumprindo esse chamado? Será que estou cumprindo esse chamado? Você tem que responder para si mesmo essa pergunta. Será que estou cumprindo esse chamado? Será que estou levando o Evangelho? E eu não estou me referindo a você sair por aí, gritando, batendo porta em porta, 5 horas da manhã, batendo o povo, não. Não é isso, porque muitas vezes, inclusive ele fala isso, ele fala da nossa conduta. Ele fala: olha, quando você estiver no meio dos ímpios, procure ter uma conduta que seja digna. Pedro vai falar: sabe as autoridades? Obedeçam a elas. Mas por que, Pedro? E naquela época a autoridade era o Império Romano. Pedro, vamos obedecer ao Império Romano, que quer destruir
Como é que é a nossa imagem perante aqueles que não são cristãos? Como é que ele nos enxerga? Será que ele nos enxerga como uma pessoa altruísta, que busca sempre agradar os nossos vizinhos, que busca perdoar, que quando erra, busca pedir perdão, que aceita desculpas, que busca ajudar quando vê alguém passando fome? Como será que nós somos? Será que somos receptivos quando as pessoas chegam à nossa casa? Será que tratamos bem aqueles que são diferentes da gente? Como é que é a nossa conduta? Será que nós somos como Jesus, que senta na beira do poço para falar com a mulher samaritana, que provavelmente, como a Deus indica, como a mulher junto com outras mulheres, é porque ela era desgarrada. Então será que somos como ele, temos coragem de sentar com a mulher índole duvidosa na beira de um poço conversar com ela, ou somos igual aos outros, que vão olhar assim lá e dizer, se aquele jeito que eu quero perto de mim, rapaz? Como será que nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Qual o chamado que nós temos de ser? Estamos buscando aquilo que nos dá glória, aquilo que é do nosso ego, ou será que estamos buscando as dificuldades do Evangelho? Porque o Evangelho genuíno, como Pedro, como Paulo, como Cristo, como João, comenta o Evangelho de sofrimento e de dor. Olhe para os apóstolos, olhe para Cristo, você vai ver que nenhum deles foi rei, eles não foram aplaudidos, eles não tiveram grandes fortunas, eles não se preocupavam em ter grandes cargos. Para eles, agora foram exímios homens de Deus, comprometidos com o Evangelho, com a palavra de Cristo, com as almas perdidas, em emancipar as pessoas, orientar e espalhar a mensagem de Cristo. Esses são os homens de Deus de referência que nós precisamos ter. Entenda, meu amado, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se você é conhecido, se você é desconhecido, Deus conta com você. Você é importante para o Senhor para exercer o chamado que Ele lhe deu, que Ele é esse Evangelho. Não se sinta escanteado, não se sinta menosprezado porque você não tem um carro na igreja, porque você tem uma função, fica. Quando você morrer, daqui a 10 anos, ninguém vai se lembrar daquilo que você fez. Agora, sabe o que é que fica? Sabe o que permanece? As suas ações, os seus frutos, as pessoas que você conquistou para o Evangelho, porque aí é que você vem a padecer, elas permanecem debaixo da graça de Deus. São os frutos que você leva. É aquilo pelo qual você é galardoado por Cristo, por aquilo que você foi lembrado por Cristo. E para finalizar essa mensagem, meu amado, quero apenas que você reflita sobre essa mensagem, que você pense sobre essa ideia. Que tipo de cristãos estou sendo? Será que estou realmente cumprindo o meu chamado? Será que estou realmente levando a mensagem do Evangelho genuína àqueles que estão perdidos? Ou será que só me preocupo em vir aqui à igreja, em repetir mais um ritual religioso, com a minha aparência social, porque eu já sou crente há mais de 20 anos, então, se eu não for à igreja, o pessoal vai achar estranho, né? Então eu vou continuar indo porque faz parte da minha vida social, né? Toda quarta, todo domingo. Ah, não, porque eu sou ministro de louvor, então eu tenho que cantar. É essa aqui a função, só cantar. Eu só canto, não faço mais nada. Ou então eu só toco, ou eu só prego, ou eu só fico no slide, ou eu só fico na portaria, ou eu só vim para a igreja. Essas funções são funções que nós exercemos porque faz parte da nossa comunidade, precisamos, e qualquer um pode fazer. O irmão Gabriel não vai substituir, qualquer um pode fazer o que eu faço, meu amado. Pode substituir o meu lugar. E aí, quando isso acontecer um dia, se acontecer um dia, eu vou deixar de lado o Evangelho, vou me desdizer, vou deitar na cabeça para você dizer, acabou para mim, é isso aqui, não dá mais. Vamos começar a ver de cristianismo, acabou. Não é assim que funciona, a jornada continua. Precisamos continuar a pregar esse Evangelho maravilhoso para que estejam perdidos. Então que você possa encontrar isso no seu coração e compreenda que as aflições que você sofre pelo Evangelho, aquilo que você padece pelo Evangelho, isso vai acontecer. Sofrimento, angústia e dor fazem parte da vida do cristão genuíno, porque nós somos luz e o mundo de trevas, e a luz incomoda o quê?
as trevas. Se você não incomoda as trevas, então sinto dizer que você não é luz. Infelizmente, é a verdade. O cristão, ele não veio aqui para agradar a todos, veio para agradar a Deus. E veio para levar a mensagem de amor de Jesus, de redenção de pecados. Essa é a verdade. Esse é o para o qual nós somos chamados e devemos cumprir. Levar essa mensagem, esse evangelho de graça e redenção de salvação. Então que nós possamos cada dia mais reduzir o nosso eu, reduzir as nossas ideias, a nossa arrogância, o nosso orgulho, e entender que o que nós fazemos aqui é para o Senhor. A nossa missão principal é levar esse evangelho maravilhoso e não estar em oposição, qualquer que seja. Seja na sociedade, seja dentro da igreja, seja dentro de casa. Deus não nos chamou para exercer posições de glória e nos gabar dela. Deus chamou para que nós pudéssemos levar o seu evangelho e sofrer por ele. Faz parte da mensagem, faz parte do jardim. Amém, meu amado? Vamos ficar de pé.